A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos usar mais uma vez essa ferramenta para o nosso culto doméstico. Que esta orientação lhe seja útil, seja para você apenas acompanhar essa sequência, fazendo um print da tela nesse momento, ou para acompanhar o vídeo todo que está sendo produzido para a edificação tua e da tua família. Seja como for, que Deus abençoe, seja exaltado, seja adorado com o nosso serviço. A Ele a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Comecemos o nosso culto ao Senhor fazendo a leitura deste texto, João, capítulo 6, versos 41 a 50. Abra a sua Bíblia, faça a leitura aí com os teus ou individualmente, pausadamente, com muita atenção. João 6, de 41 a 50. Pause o vídeo agora. Agora que você já leu o texto, vamos fazer alguns destaques, porque a leitura desse texto visa recuperar aquilo que temos pregado aqui no capítulo 6 de João. Inicialmente, vejamos os versos 44 e 45. Diz aqui a palavra do Senhor. Jesus Cristo está dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Observe, por favor, como isso nos remete aos versos 32 e 37, que já estudamos. O 32 diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E veja o 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Estes textos nos fazem recordar que o Pai ensina e conduz ao Filho. A ação do ensino e da condução aos corações tem iniciativa no próprio Deus, na pessoa do Pai. No verso 47, que diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, nós temos uma referência no próprio Senhor Jesus ao que já havia sido visto nos versos 27 e 40. Veja o 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E veja o 40.
De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Observa que isto faz com que nós recuperemos, no discurso do Senhor Jesus, esta verdade: crer em Jesus Cristo para receber a vida eterna. É com a fé em Cristo que somos abençoados com o perdão e a vida. Ele é o alimento para a vida eterna. Como último destaque, temos os versos 48 a 50. Eu sou o pão da vida, diz Jesus. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Já lemos o verso 27 e agora repito na porção que destaca este ponto. Trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. E o verso 35 diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus disse no 48, eu sou o pão da vida. Jesus Cristo é o pão que sacia eternamente. Este texto, então, nos faz recordar aquilo que já vimos em pregações anteriores, a respeito do que o Senhor Jesus Cristo faz conosco, os eleitos para a vida, por sua graça, não por mérito nosso, nos redimindo, nos alimentando conforme a vontade do Pai, a quem seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Com tudo isso em tua mente, com a tua Bíblia aberta ainda para te ajudar a recordar do que acabamos de ver, ore a Deus. Adore a Deus por sua graça, por sua grandeza, por sua soberania. Confesse seus pecados. Exalte o mediador, o Senhor Jesus Cristo. Ore a Deus. Dê graças ao Senhor que no poder do Espírito move a tua vida para a santificação. Ore. Pause o vídeo agora e ore. Graças ao bom Deus. Vamos cantar esses cânticos. São cânticos de décadas passadas, muito edificantes porque trazem a palavra de Deus musicada. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força.
Deus. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Glória a Deus por sua grandeza, por sua soberania. Seja sempre adorado. Glória a Deus pela encarnação de Jesus Cristo, revelação de Deus, revelação que trouxe vida a cada um de nós que nele cremos. Agora nós vamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus para estudá-la e continuar assim a pregação da sua palavra desde o capítulo 6 de João. Abra lá novamente a sua Bíblia, João capítulo 6, e vamos estudar os versos 51 a 59, com o tema geral, Pão para a Páscoa. É a nossa quinta pregação nesse tema. E como tema particular, João 6, símbolos e significados. Vamos lá, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Disse então o Senhor Jesus a partir do versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo,
como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Comecemos essa pregação destacando algo que deve nos tranquilizar como pregadores, seja a mim como pastor ou a você como um membro de uma igreja, um cristão dentre o rebanho do Senhor. É importante que nós, ao pregarmos a palavra, sejamos compreendidos, sim. É importante que nós busquemos falar na língua das pessoas que nos escutam. É importante que nós tentemos fazer com que aquilo que é verdadeiro e eternamente verdadeiro, que é a palavra de Deus, se aproxime do contexto da pessoa que vive no dia de hoje. O Senhor Jesus fazia isso. Contudo, o Senhor Jesus não fazia concessões. Ele não abria a mão da verdade a fim de que as pessoas se aproximassem dele. O Senhor Jesus não facilitava as coisas para as pessoas. Isto é, ele não barateava a si mesmo nem ao seu ministério para que as pessoas tivessem acesso a ele. Embora ele se aproximasse das pessoas, ele o fazia mantendo a qualidade, a grandeza, o valor da pregação e do seu ministério revelador da vontade do Pai. Quando nós vamos fazer a pregação da palavra de Deus, nós temos que fazer como Cristo. Nós não podemos entregar a palavra como se fosse algo de segunda qualidade, algo que carece das pessoas ou das suas intenções. A palavra de Deus a ser apresentada é um valor insuperável, porque só haverá fé no coração de alguém por ação do Espírito se houver a pregação da palavra de Deus. Ninguém crerá sem a revelação proposicional da palavra de Deus. O Espírito nos move a pregar, e certamente é nessa moção do Espírito que pregaremos a verdade, sem concessões, sem facilitações. Mesmo porque é o Pai quem dá o escolhido para a vida ao Filho. É o Espírito quem vivifica o morto espiritualmente, para que, ouvindo a pregação, também movida pelo Espírito, venha a crer. O Pai dá ao Filho. O Espírito move, vivificando um coração em direção ao Filho. Então a pregação se torna efetiva. De modo que cabe a nós, como cristãos, pregarmos a verdade com fidelidade, como fez Jesus, sem concessões ou facilidades. Seguindo no mesmo raciocínio, precisamos compreender que Cristo é a resposta à necessidade do seu povo. Alguém dirá, não, mas Cristo é a resposta à necessidade de todas as pessoas. Embora isto seja verdade, porque todas as pessoas carecem de Deus, somente receberão Cristo como resposta aqueles determinados para tal pelo próprio Pai. Aqueles sobre os quais o Espírito agirá, vivificando e fazendo com que a pregação tenha sentido, as pessoas se identifiquem como pecadoras, as pessoas creiam na pregação a respeito de Cristo, as pessoas arrependidas o busquem. De modo que, embora Cristo
seja resposta a todas as pessoas, Cristo é, na verdade, a resposta efetiva à necessidade dos eleitos para a vida. Jesus Cristo morreu na cruz por um povo. Jesus Cristo se entregou para que pessoas determinadas pelo Pai fossem redimidas. Cristo é a resposta à necessidade do seu povo, porque é ao seu povo que ele será aplicado. Nesse sentido, as palavras que o Senhor Jesus utilizou em suas pregações, em seus discursos, só terão sentido para aqueles a quem o Senhor mesmo ensinar. Abrir os olhos. Eu peço que você volte mais uma vez os seus olhos para João capítulo 6 e observe, por favor, o versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. O Senhor Jesus repete, e mais uma vez, e outra, é o Pai quem ensina, é o Pai quem conduz. É segundo a sua vontade que as pessoas crerão, pela ação do Espírito, que entrará mais fortemente no contexto do Evangelho de João, a partir do capítulo 14. Mas por esta ação é que nós identificaremos que o Senhor sana, responde à necessidade específica do seu povo. A partir disto, com a graça de Deus, esperando pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, desvendando os nossos olhos, é que nós vamos para o texto, verificar a palavra que o Senhor fez registrar, a palavra que Jesus Cristo disse e que traz alguns símbolos, a fim de que busquemos no Antigo Testamento os significados para aquilo que o Senhor está falando. Vamos ver aqui. Comecemos pelo versículo 51. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, isto é, comer do pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, a carne de Cristo. Ele prossegue dizendo no versículo 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem, depois do 54, quem comer a minha carne, 55, pois a minha carne é verdadeira comida, 56, quem comer a minha carne, a carne de Cristo. As pessoas estavam se perguntando, como é isto de comer carne de Cristo? Observa o 52, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? O que significa carne? O Senhor Jesus está usando um símbolo, apontando para algo maior do que o símbolo. E o símbolo está registrado lá no Êxodo. Vamos verificar. O livro do Êxodo, inicialmente no capítulo 3. Êxodo 3, no versículo 7, o Senhor diz assim a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. O nosso Deus é resposta à necessidade do seu povo. E como ele fará a sua resposta? Indo para o capítulo 12 do Êxodo, verificamos que após as suas maravilhas, a resposta ganha forma com mais intensidade e marcando o sinal do Filho do Homem, o sinal de Cristo, com carne. A carne do Cordeiro Pascal. Capítulo 12, versos 5 a 10. O Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano.
Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, o matará cerimonialmente, o imolará. No crepúsculo da tarde, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne, assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. O Senhor Jesus está apontando para a sua carne a ser comida como um símbolo. O símbolo que foi apresentado ao povo de Israel lá na Páscoa, com o Cordeiro Pascal. O Cordeiro deveria ser morto cerimonialmente. O seu sangue deveria ser utilizado para pintar os batentes da porta. Era uma marca da relação de paz de Deus com a família crente que estava naquela casa. E aquela marca apontava para quê? Dentro da casa, cumprindo o rito, a família estaria comendo a carne do cordeiro assada, simbolizando que os pecados do pecador estariam consumidos pelo fogo. A carne queimada indicava pecados consumidos. E Cristo Jesus, simbolizado no cordeiro, é aquele cuja carne, simbolicamente expressa, ao ser tomada pelo crente, aponta para o consumir dos seus pecados. Jesus foi consumido no lugar do crente. Jesus é o substituto do crente. Aquele que se alimenta de Cristo entende que nele está a sua justiça. Por isso que ele diz que é necessário que se alimentem da sua carne. É necessário que compreendam que é em Cristo que está a justificação do crente, a carne do Cordeiro Pascal. Mas a carne foi apresentada no seu significado relacionada ao pão. Verifique comigo o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Já vimos que a carne aponta para o cordeiro, que queimado aponta para o consumir dos pecados, aponta para o nosso substituto, Jesus Cristo, a nossa justiça. Mas e o pão? Bem, o pão foi relacionado pelo próprio Senhor Jesus ao maná dado por Deus ao povo no deserto. Verifique, por favor, o versículo 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E ele então no 35 diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Ele repete isto no 48: eu sou o pão da vida. Agora perceba, o que vem a mim jamais terá fome. Por quê? Porque o pão do deserto precisava ser dado todos os dias para matar a fome. E o Senhor Jesus supre a necessidade do crente. Jesus dá sustento para todos os dias. É na comunhão com Ele que o crente vive alimentado para sempre. E ele apresenta essa distinção no versículo 58, verifica. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. O pão, o maná,
tinha sua característica. Verifiquemos em Êxodo capítulo 16. Êxodo 16, os versos 1 a 4 e depois o verso 15. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E o 15. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Quando nos alimentamos de Cristo Jesus, nós o fazemos sanando a nossa necessidade eterna. O maná saciava a necessidade diária das pessoas. Observa, por favor, que é dito que eles seriam colhidos, o pão seria colhido diariamente. Olha para o versículo 4. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Era um símbolo de Cristo, o alimento, o sustento que precisava ser colhido todos os dias. Por quê? Porque comia-se num dia e no dia seguinte havia fome novamente. A vida não era sustentada pela alimentação de um dia só. Era preciso comer todos os dias. O pão do céu, Cristo Jesus, é alimento perene. Quando nos alimentamos de Cristo, nunca mais teremos fome eternamente. Não foi isso que ele disse. Ele disse: o que vem a mim jamais terá fome. E no 58 é dito: quem comer este pão viverá eternamente. Jesus, simbolizado no maná, apenas simbolizado, é o pão para o sustento de todos os dias, o sustento eterno. Mas, seguindo adiante, de onde vem a noção de água para que eu traga agora para a pregação? A noção de água vem do versículo 35 e da ideia de beber que está contida nos versículos 51 a 59. No versículo 35 é dito: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Em João 4, na sua conversa evangelística com a mulher samaritana, a certa altura o Senhor Jesus diz, 4:13 do Evangelho de João: quem beber desta água, água do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor Jesus, então, traz o pão, no versículo 35, associado à água. O Senhor Jesus mostra que quem come do pão não tem mais fome, e quem crê em Jesus não tem mais sede. Por quê? Porque quem beber da água que ele lhe der, jamais terá sede de novo. Qual é a comparação que ele faz? Ele está trazendo para si a simbologia da água dada por Deus ao povo no deserto. Vamos ver o livro do Êxodo, capítulo 17.
Êxodo 17. Desde o verso 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: porque contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Mais uma vez o Senhor providencia a solução para a necessidade do seu povo. E dessa vez com água. O povo tinha necessidade, reclamava, e o Senhor apontava com a resposta. A rocha ferida produziria a água necessária. E agora Jesus apresenta a samaritana e repete a ideia no capítulo 6 de que quem crê nele jamais terá sede de novo. A água, como disse Jesus à samaritana, normal, comum, precisa ser bebida e não apenas todos os dias, mas várias vezes por dia. E o Senhor nos diz que quem crê nele não terá mais sede. O símbolo da água apontando para essa satisfação definitiva, para o refrigério definitivo que encontramos em Cristo Jesus ao crermos nele. Na carne, a substituição do crente, sendo consumidos em Cristo os pecados da igreja. No pão, o sustento, não para 1 ou para 2 dias, mas o sustento para todos sempre, eternamente. Na água, o refrigério definitivo. Em Cristo Jesus temos o consolo, Ele é o consolador da nossa alma. Ele ensinaria mais tarde, e podemos ver isto no mesmo Evangelho de João, a partir do 14, que Ele mandaria outro consolador, porque Jesus Cristo mesmo é consolador da nossa alma. Jesus é o refrigério definitivo dos nossos corações. Vimos sobre a carne, sobre o pão, sobre a água. Verificamos no versículo 51 a relação que Cristo fez do pão com a carne. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verificamos no verso 35 que há relação entre o pão e a água. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E a água então nos levou a estudar algo em João capítulo 4, 13 e 14. A fé em Cristo refrigera a nossa alma. Pois muito bem, e o sangue? Como compreender o sangue? O Senhor menciona no versículo 53, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne no Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E segue, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Beber o sangue? Tomar o sangue como parte da alimentação? Isso para os judeus era algo impensável. Deus havia proibido o consumo de sangue. Podemos ver isto no texto de Levítico, capítulo 17. E ali em Êxodo 17, a partir do verso 10, lemos assim:
Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Vamos caminhar juntos aqui. Lá em Êxodo 12, o Senhor mandou que o cordeiro de um ano fosse imolado, morto cerimonialmente, e que o seu sangue fosse utilizado para pintar as vergas da porta, marcar as vergas da porta. Sinal de que naquela casa havia crentes em Deus. Em Êxodo 24, Moisés toma o sangue do animal sacrificado e asperge sobre o povo, dizendo que aquele sangue era o sangue da aliança de Deus com o povo. E aqui nós vimos, em Levítico 17, no verso 11, que o sangue fará expiação em virtude da vida. O animal substituto, cuja carne seria comida queimada, deveria ter o seu sangue todo retirado, para demonstrar que ele teria dado a sua vida por aquele que ele substituía. A carne queimada indicava o consumo dos pecados, mas os pecados haviam sido cobertos, pagos, porque sangue, vida, havia sido dada para que os pecados fossem pagos. Cristo Jesus estava dando a sua vida pelo seu povo, suprindo a necessidade de vida do seu povo. Não poderia ser bebido o sangue, não poderia se alimentar ninguém de sangue, ainda que fosse alimentação habitual, porque o sangue simbolizava a vida do animal. E Cristo Jesus dava a sua vida, simbolizada no sangue, pelo seu povo. Mas há mais. Ao termos Jesus falando que o povo deveria beber o seu sangue, os que nele crescem deveriam beber dele, temos que o Senhor não está indicando alguma coisa abominável para o povo. E sim, que aquele que tivesse de Cristo em si, isto é, justificado pelo sacrifício da sua carne, sustentado perenemente ao crer em Cristo, refrigerado em sua alma pelo beber de Cristo, teria sim vida em Cristo ao beber simbolicamente do seu sangue. Cristo está nos dando vida, e vida eterna, e vida abundante, ao dizer que devemos beber do seu sangue. Juntemos todos esses símbolos agora, meus irmãos. O que Cristo está dizendo é que nele estão concentradas todas estas soluções para as necessidades do seu povo. Crer em Cristo Jesus. Ao crermos em Cristo, somos justificados dos nossos pecados. Ao crermos em Cristo, somos sustentados para a vida eterna. Ao crermos em Cristo, somos refrigerados porque Ele é a paz da nossa alma. Ao crermos em Cristo, somos vivificados porque Cristo é a nossa vida simbolizada no sangue. Em João 6 temos estes símbolos e estes significados. E encontramos o sentido do tema geral dessas pregações. Pão para a Páscoa, Jesus Cristo,
cumprindo a Páscoa e estabelecendo a ceia. Louvado seja o Senhor, glorificado seja Cristo, vida, justiça, sustento e refrigério do seu povo. Amém. Vamos cantar mais uma vez este cântico? Eu sou quem dizes que eu sou? Cantemos junto com o grupo Hillsong Brasil. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será, sou filho de Deus, se
Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, agradecemos-te, Senhor, porque desejaste nos salvar. Porque o Senhor quis que nós fôssemos conduzidos pelo Teu Espírito, ó Pai, ao Filho. Nós te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu ouvir o Evangelho, porque o Senhor nos deu entendimento do Evangelho, e entendendo cremos, e fomos justificados, e temos sido sustentados, temos sido aliviados das tensões e durezas dessa vida, porque sabemos que a vida que o Senhor nos deu é eterna. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vida simbolizada no sangue de Cristo Jesus, do qual simbolicamente bebemos quando cremos. Fomos justificados quando simbolicamente comemos da carne. Somos sustentados quando simbolicamente comemos do pão. Somos aliviados quando simbolicamente bebemos da água. Somos, Senhor Deus, vivificados quando simbolicamente bebemos do sangue. Tudo obra de Cristo. Tudo pelo poder do Espírito em nossos corações. Tudo dado a Ti para sanar a nossa necessidade. Louvamos o Teu nome, Senhor. Seja exaltado o Teu nome. Glorioso é o Teu nome, Senhor. Usa-nos, Senhor Deus, para exaltar-te, para anunciar a Tua grandeza, para que, Senhor Deus, outros que o Senhor tenha eleito para a vida, ouçam a partir de nós sobre Ti mesmo e da glória e grandeza de Cristo Jesus. Seja adorado sempre. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo, o outro Consolador, sejam sobre a Igreja. Amém. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós ministros seus que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma, bendize a minha